né? A média do mês, não foi? Recebeu a média do mês, verificar as notas no Classroom para ver se estava realmente, eu tinha feito o cálculo certinho da sua média, né? Teve até uma que como é que eu tive tanta nota azul e tirei uma nota vermelha? A sua V1 foi 2, né? Aí complica. Então, muito cuidado com as provas finais de cada mês, a AV1 e a AV2. Foi o que mais eu falei com vocês. Cuidado com a AV1 e a AV2, que ela entra como uma das últimas médias, né, para calcular. Então, você pega a média de todo mundo, aquela onda toda, aí depois você soma com a AV1, divide por 2. A mesma coisa a AV2. Você vai somar a média de todos os trabalhos, tudo que você fez, soma com a AV2, divide por 2. Lembrando aos navegantes, ainda teve um passarinho hoje, um piu-piu, né? Aquele pessoal que vive voando. Teve um passarinho, um piu-piuzinho, chegou e disse, não, professor, e reprova por falta, é? Eu digo, sim, senhor. São 25% de faltas. 25% de faltas, o seu teto são 20 faltas. Então, 20 faltas são 5 trabalhos, né? Se o cara faltou 5 trabalhos, seja ele quais Diferença, forem, professor. Desculpa me interromper. É ou uma coisa que eu estava curiosa. sim, Outros professores, como sim, filosofia, sim, biologia, química, sim. eles, eles falaram que eles vão ter recuperação. Tipo, É porque eles inclusive são teve já recuperação bonzinhos. de Pois filosofia. é, eles são bonzinhos, eu não sou não. Pergunte se algum deles fez 18 avaliações. Pode Mentira. perguntar. Ah, pode perguntar na cara dura. Professor, o senhor faz 18 avaliações na sua matéria? Exatamente, por ele fazer 18 avaliações é que não tem recuperação, você mesmo se recupera. O problema é que tem a nossa escola, ela passa aquela informação que incentiva o aluno a não se esforçar em nada. Por exemplo, perder aula, perder avaliação, perder prova, e depois dizer, não, eu vou fazer, vou para o conselho de classe me passa. Ou, não, eu vou fazer uma provinha, eu não venho, não assisto aula nenhuma. Uma vez ou outra eu faço uma avaliação para depois fazer uma recuperaçãozinha. O professor bota aquela provinha legal. Eu não trabalho assim. Quando eu saio de casa, eu saio tentando fazer. Hoje não, que eu estou em casa, né? Mas quando eu saio de casa, eu saio tentando fazer a melhor aula que eu puder fazer. E trabalhar com extrema seriedade. Não estou dizendo que meus colegas não têm seriedade, pelo contrário. Mas alguns acham que o caminho mais fácil é também o caminho mais fácil de receber no final do mês. Eu não tenho isso. O que eu ganho para dar o meu melhor. Então, eu tento fazer dessa forma. Eu não creio que se você imagine, pronto, vou dar só um exemplo. Não sei se foi dessa turma, também não estou nem aí. O cidadão, o cara só fez uma avaliação. Só uma avaliação. Que eu não consegui acessar. No dia que eu consegui acessar, eu fiz uma avaliação, tirei 4. Eu quero fazer recuperação. Aí eu, aham, vai lá, eu vou conversar com o conselho. Eu digo, se um dia, algum deles vier interferir na minha aula, eu digo, tá aqui o giz, dê aula por mim. Simples assim. Existe algo chamado prerrogativa docente. Quando a gente iniciou, primeiro dia de aula, foi esclarecido tudo isso. Se vocês pegarem o plano de ensino de vocês, está lá as datas de cada assunto, as datas de cada avaliação, um a um, até o final. Tem alguma recuperação no plano de ensino? Esse plano de ensino eu mandei para o DE, mandei para o coordenador, para que seja aprovado. Não foi de graça, não. Eu cheguei e disse, eu quero o plano de ensino. Não, foi não. É tudo planejado direitinho. Aí pergunta a você, chegou alguma aula que você teve aqui comigo, que eu deixei de dar o assunto que está lá no plano de ensino? Ou no dia da avaliação, eu disse, hoje não vai ter avaliação, não. Eu vou dar uma nota bacana para vocês. E você sabe que tem gente que faz isso, né? É. Quando a turma tá ruim, o cara, vamos melhorar.
Eu tive conversando com um professor da UFAL, ele dizendo que estava dando aula ele não tem dedicação exclusiva, né? Está dando aula, estava dando aula numa faculdade aí, e ele dava aula de cálculo nessa faculdade. E os alunos simplesmente não acompanhavam, né? Aí o reitor disse, não, o senhor melhora, dê mais teoria do que cálculo efetivamente. Eu digo, rapaz, como é que isso funciona? Que eu não entendo, não. Você vai trabalhar em engenharia, 90% é cálculo. Como é que você vai não dar cálculo? Entendeu? Nós estamos sempre transmitindo a informação errada. Pelo contrário, a gente devia estudar mais. Eu creio que se eu pudesse, eu daria 3 avaliações por semana, 4 avaliações por semana. Mas aí iam dizer, não, o senhor pensa que a gente só tem a sua matéria. Não tem essa, né? Tem essa visão. Mas, por exemplo, se vocês olharem que o curso superior, ele tem um professor. O professor só faz o conteúdo. Isso que eu passo para vocês aqui. Slide, material de acompanhamento. Aí tem outro professor que acompanha os alunos para tirar dúvida no site da classe, ou então no WhatsApp. E esse outro professor também faz a correção das provas e joga as notas para os alunos. Aqui eu faço tudo isso, sozinho. Eu mesmo faço material, eu mesmo faço as provas, eu mesmo lanço no sistema. E, assim, esse tipo de gente é o que eles adoram criticar os outros, entendeu? Mas trabalha muito pouco. Eu confio muito no trabalho. Vocês vão ver que agora, quando a gente é. Na idade de vocês, eu também era assim, desse jeito. Eu achava que quanto menos, melhor. Mas lembre-se, quem não tem padrinho, meu amigo, se não ralar, vai ver a banda passar. Porque só tem dois tipos de pessoas. A que vai junto com a banda e a que vê a banda passar. Entendeu? Vou ser mais claro. Eu, quando eu estava no, no nível médio, comecei a namorar, digo, não, eu quero casar. Que naquela época, o esquema da gente era sair da casa de mamãe, né? Vocês não, vê os caras com 30 anos ainda na casa de pai e mãe sem pagar uma conta. Eu comecei a pagar minhas contas com 16 anos de idade. Carteirinha assinada e tudo. Aí lembrando, é, hoje em dia, o que a gente mais vê é o cara que não produz nada e acha que tem direito a tudo. Vocês estão totalmente enganados, a gente tem que ralar. É bundinha na cadeira ralando para querer alguma coisa lá na frente. As coisas não são fáceis, né? Agora que o negócio é pesado mesmo. Porque tem muita gente e pouco emprego. Aí você não quer estudar, você não quer aproveitar. Alguém que está disposto a lhe ensinar alguma coisa, não é uma coisa de gente inteligente, né? Pois é. Eu também achava assim, eu achava que eu deveria, se eu conseguisse pagar um aluguel de um apartamentozinho de uma casa, comprar uma televisão preto e branco e um sofá, uma cama, era o máximo para mim. Hoje, eu vejo que eu deveria querer o que eu tenho hoje, a casinha com piscina, um condomíniozinho fechado, onde eu ando na maior alegria do mundo, puxando minha cachorrinha para cima e para baixo. Entendeu? O ruim é ser liso. O ruim na vida é ser liso. Porque quando você é liso, você não tem direito a praticamente nada nesse país de merda. Você não tem direito a uma educação decente, você não tem direito a uma saúde decente, você não tem direito a uma vida decente. A verdade é essa. E ainda tem muita gente colocando na cabeça da gente que quanto mais fácil, melhor. Aí dizendo, mas o senhor é negro, eu digo com muito orgulho e sou contra as cotas, que não muda a realidade de ninguém. Tive um monte. Eu ainda sou aluno, para quem não sabe. Ainda faço mais, estou fazendo mais uma graduação. Eu passei só de pós-graduação 10 anos na UFAL. Várias pós-graduações que eu fiz. Então eu já vi a realidade de muita gente. Então eu tenho base para poder afirmar certa coisa. Por que eles não dizem o número de alunos que entraram para o sistema de cotas que abandonam ou que não conseguem terminar o curso
Não por uma condição econômica, financeira ou a questão social em si. É porque não tem base de nada, não acompanha. Aí toma pau no primeiro ano, no segundo, terceiro, depois desiste, vai embora. Um monte, nem um nem dois não. Mas esse tipo de dados não é interessante para quem bota merda na cabeça dos meninos. Entendeu? Simples assim, confie sempre em você, confie sempre no seu trabalho, que é a única coisa que pode mudar a sua realidade. Captou? Aí é por isso que a gente rala. A gente faz 18, quando eu podia simplesmente dar o assunto aqui, blá, 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 blá. Final de um mês, uma provinha. Quem perdeu, gente, olha, tem uma recuperação na próxima semana, viu? Bem facinho, que é para todo mundo passar. Aí eu blá, 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 quando fosse no final, olha, vamos fazer a V2, né? A V2 é aquela provinha. Olha, quem faltou, não vai ter falta não, não vai ter nada, você está passado, viu? Aí eu digo a você, isso é justo com quem está aqui assistindo as aulas, fazendo as avaliações toda semana, ali ralando? É justo comigo? Claro que não. Então eu não vou dar moleza para quem não está querendo acompanhar, quem está querendo ter vantagem sobre as outras pessoas. É o sabido, né? Sabido se enrola. Gente sabido não vai a lugar nenhum, não. É sem futuro. Agora mesmo, eu estava falando com minha esposa, eu digo, olha, eu fiz 7 aulas de autoescola. Foi 7 ou foi 6, acho que foram 7. Para tirar minha carteira de moto. Eu subo na moto ainda sem equilíbrio. Eu sei que se eu for sem equilíbrio fazer o teste, eu vou perder. Mas aí eu vou me vitimizar, ou vou tentar comprar minha carteira, eu já velho, com cabelo branco. Não, eu vou fazer mais 7 aulas, né, até ficar bom e pronto para passar no teste com a raça. Então é desse jeito que a gente faz, é trabalhando. Entendeu? Você vai e consegue se reaprender e consegue resolver os seus problemas. Sem depender dos outros, sem se vitimizar, né? Essa geração pegou muito isso, né? Desse pessoal que está em mídia, que qualquer coisa é um mimimi, Verdade, professor, verdade. né? Palhaçada, O cara quebra a unha e cai, minha unha, é, entendeu? Mas isso é filho de mamãe, de papai. É, filho de Criado com vovó, vó. criado com vó. O Aí senhor deveria ter depois, visto a aula da gente de arte sobre esse negócio da geração. pois Ei, é, pois é. Aí eu depois, sou o cara tá criado com com vó, 40 velho. anos na casa de papai e É mamãe, sem bullying. pagar uma conta. Um inútil, né? A gente chama, eu conheço um monte assim, né? Um nem dois não. Cara, 40 anos, 30 anos na casa de papai e mamãe. Filho de colega meu, e a gente tira uma onda, diz que eles são os. Eu não posso nem falar, senão vai saber quem é. Deixa quieto. Tem um apelidozinho, né? Tem um apelidozinho para esse tipo de gente, se chama cão de carne. Que é aquele cachorro só come carne de primeira, né? Você mima. Eu mimo muito meu cachorro, mas não é isso tudo não. Ok? É um cão de carne. São cães de carne. Muito top. Vamos começar hoje? Olha, eu estava tentando ver se tinha sido com a turma de vocês que eu tinha feito aquela questão. Mas e aí? Já todo mundo com suas notas, todo mundo certinho. Vamos começar mais um ciclo. São 4 semanas, quer dizer, depois de hoje, mais 3. Então, durante essas 4 semanas, nós vamos fazer a média da AV2. Lembrando, são 2 avaliações por semana. Só que quem já prestou atenção, hoje começou diferente. Se vocês entrarem no Classroom, não tem avaliação. Não, acho que não tem atividade também. Alguém sabe por quê? Tá de folga. Claro que não. A atividade de Porque o vocês vai senhor começar tirou. às 18 horas hoje. Ô, professor, Então, não, velho. a avaliação de hoje vai de 18 às 21 e a atividade vai de 18 até sexta-feira às 21 de novo. E por que vai ser de 18 agora? Primeiro porque o pessoal estava assistindo aula e resolvendo na aula as atividades. Aí eu tinha que dar um corte nisso aí, certo? E outra, olhando com meus botões, a gente tem que dar um apertozinho na dificuldade. Porque 3 horas para fazer 5 questões, sobra hora para as questões, entendeu? Dava tranquilo. Então, Professor, eu trabalho às 18, melhor, das 18 às 23 horas.
às 23, tu acha que eu vou ficar acordado até às 11 horas para fechar a avaliação para tu, é? Não, é para o senhor botar, entendeu? Não, Sei lá, não, meio-dia. Olha, começa, aqui é em casa... porque a avaliação vai começar quando eu começo a trabalhar, entendeu? Ou melhor, E ela é? será divulgada a partir das 18 horas. O Olha, se horário, liga. quando eu entro no Olha, trabalho. presta atenção. Aqui em casa, tudo é automático, inclusive os ar-condicionados. Então, quando dá 21h30, todos os ar-condicionados ligam automaticamente. É a vida de Quando burguês. dá 6h30, não, também estou em férias, está acertado para 7h30. Quando dá 7h30 da manhã, desliga tudo. Então, quando dá às 21 horas, eu já estou trocando de roupa, botando meu pijama. Aí eu entro no meu computadorzinho e fecho as atividades de todas as turmas. Pô, 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 pô. Aí o ar-condicionado é mais ou menos meia hora que dá, aí o ar-condicionado entra, aí eu vou dormir. Simples assim. Ok? Eu sou velho, eu não posso dormir tarde. Sim, professor. O senhor não pode ir a gente. Aí o senhor não pode ir a gente. E sim, vocês podem dormir tarde? Não, tem que dormir cedo. Então vocês vão dormir às Sim, 21 professor. horas. Quando tem Olha, aula. e a Mariana? Eu também. Eu começo a trabalhar às 18 horas. Vou até Ainda meia. bem. Até meia-noite. Entra com seu celular. Você queria o quê? Aí eu vou Começar agora? parar. Não, Pois pelo é. menos 3 da tarde, né? Às 15h30, Professor, por aí. sim, às 15 horas. Poderia fazer isso às 15 horas. Aí eu vou ter um Inclusive, problema com aquela lá turminha, no meu trabalho, a gente não pode muito no celular. que começa às 15h50. Aí vai complicar bastante, professor. Como fica a nossa situação? De quê? Tanto De eu quê? como o Jonathan, nós trabalhamos das 18 às 23 horas. Daí, como Sim, fica a por nossa quê? situação se a gente não tem acesso ao celular no trabalho? Eita, e é? Vocês estão fazendo o quê? Estão trabalhando de guarda noturna? Não, eu trabalho em restaurante, na verdade, delivery. Ah, entregas. Não tem problema, eu vou botar de 15 horas. Porque eu nunca vi uma choradeira da... Tá vendo a Certo. choradeira? É uma Aí, choradeira da já bichola. resolveu. Uma horinha a menos resolveu. Pois é, para depois não dizer que eu sou malvado demais. Ah, esse senhor é muito malvado. O senhor é muito Então, malvado. Não gosta dos bichinhos. Já me acusaram muito disso. Você não gosta dos bichinhos, tadinho. Coitadinho. A gente sempre entra num acordo que seja viável, né? Não vou prejudicar nunca alguém que está ralando atrás do seu, né? Tá todo mundo vendo aí a classe? Hein, hein, hein? Estão vendo aí? Sim, dá para ver. Alô? Sim, professor. Sim, professor. Pronto. Então, nós temos as atividades, ainda não estão no ar, né? Hoje ó, é começar às 18. Então, eu vou programar a avaliação para as 18. A atividade eu vou deixar para as 18. Que aí a atividade vai até sexta-feira, certo? Editar. Avaliação, beleza? Então tá lá. 18. Data de entrega 21 horas. Então a gente vai aqui e altera para às 15h30, para ficar igual a outra turma. Programar. Já estamos programados. Mesmo que os assuntos que tem agora são muito simples, até o término da nossa... São assuntos bem fáceis. Ô, professor, se o seu programa para 15h30, a outra turma vai conseguir abrir a avaliação na hora que estiver estudando. E por que o senhor Pois é, não era isso que eu não não abre para queria? gente? Agora de manhã é tudo normal. Agora você me lasca. Porque quando eu digo a você que eu vou botar para 18, exatamente para outra turma não ter acesso, aí a turma chia, porque quer que seja. Mas aí quando eu boto para cá, você chia, porque os outros vão ter e você não vai ter. Meu amigo, me ajude. Né? O Vicente tá ótimo do jeito que tá, pô. Pois é, me ajude, né? Tá difícil desse jeito. Olha, a outra atividade, ela tá correta, olha. Vai se iniciar hoje às 18 e só vai fechar sexta-feira às 21. Beleza? Lembrando, vamos para o mural, material de apoio. Então, vocês vão ter
material de apoio de hoje. O link direto ao SGB, vou mostrar a vocês daqui a pouco o que é o SGB. Um link sobre a norma de levantamento topográfico, a EDBR 13133, que é citado no slide de hoje. E vocês vão estar também recebendo o slide de hoje. Ok? Então, são 3 materiais de apoio para a semana 5. 3 materiais de apoio para a semana 5. Dúvidas? Pois é. Quem tem que mudar não são os outros, não. Quem tem que mudar é a gente. 99% dos nossos problemas somos nós mesmos que criamos. Ok? Então, quem tem que mudar é a gente. Eu, durante toda a minha vida, eu acho que já mudei várias vezes a forma de pensar. E isso é salutar, quer dizer que você está evoluindo, né? O problema é quando o cara é engessado, que não muda a forma de pensar nem de agir. Ok? Nós estamos sempre suscetíveis às influências, né? Às influências dos outros. Agora, a pior coisa é você ficar dependendo da sua vida de outras pessoas. Aí, como a turma diz, olha, se não tem emprego, não tem, tá muito difícil, mercado de trabalho. Eu digo, rapaz, eu tenho um colega meu que ele ganha dinheiro vendendo merda de vaca. Ele vai lá no... Não é estranho, hein? Ele recolhe merda de vaca para deixar limpinho o curral dos outros. Ele pega aquela merda de vaca, mistura com terra, faz terra preta e vende a terra preta. Ela não vende nem a merda de vaca, ele já vende a terra preta. Entendeu? Eu conheci Graças um a esse carroceiro, cara, né? minha avó tem uma fazenda. Não, eu conheci um carroceiro que ele ganha dinheiro pegando terra, areia de enxurrada. Aí o areia de enxurrada é aquela areia que quando chove ele carrega e fica no meio fio da rua. Ele recolhe aquela areia com a carroça dele, quando dá a carga da carroça ele vende para a construção. Então, a forma como você ganha dinheiro, a forma como você consegue honestamente, só depende de você, meu amigo, da sua criatividade. E comece, vocês na idade de vocês, comecem a pensar em ganhar seu dinheiro e comecem a ganhar o seu dinheiro. Que a pior coisa é você ser liso. Entendeu? Você precisar... Teve agora um aluno nosso que quase fica cego, Juninho, no HGE. O cara quase cega ele. Se ele não tivesse um troquinho para ir a enfermeira do HGE disse, vá no médico particular, que esse negócio não é normal não. Quando ele chegou lá, o cara disse, se você tivesse demorado mais alguns dias, teria ficado cego desse olho. Entendeu? São coisas desse tipo, que a gente tem que estar sempre se defendendo. Vamos começar a nossa alegria? Todo mundo está vendo aí o slide? Sim. Está dando para acompanhar aí? Então, Tá estamos tranquilo. trabalhando semana 5, topografia da RE2, topografia básica. Então, são, até agora, né, alguns conceitos, alguns cálculozinhos aí do que nós vamos trabalhar. Então, o que é que nós vamos ver hoje? São as poligonais topográficas, né? Então, vocês vão encontrar naquela apostilazinha que está lá no Classroom, praticamente tudo que tem nesses slides. Fundamentos topográficos, né, da Universidade Federal do Paraná. Exatamente na página 146 começa esse assunto. A página 146 dessa apostila, Fundamentos de Topografia. Está lá no Classroom, naquele material básico que eu mandei para vocês no início do nosso curso. Beleza? É só acompanhar, tirar as dúvidas. Então, o que são as poligonais topográficas? Ó? Eita! Então, as poligonais é o quê? Figura geométrica, topográfica, que tem alguns elementos obrigatórios. Elementos obrigatórios Uma poligonal não é só uma figura geométrica topográfica, ela tem que vir embarcado alguns elementos. Primeiro, a orientação. A orientação
é uma referência, um azimuth, um ponto com coordenadas iniciais para você. Porque lembre-se, eu sempre falei para vocês, né? Todo levantamento, toda alocação topográfica vai iniciar em uma referência. A gente não começa do nada, voando, não. A gente sempre começa de um ponto seguro. A gente sempre começa de uma referência. Então, a poligonal também não foge a isso. Para ela ser uma poligonal topográfica, ela precisa ter uma referência. Ou uma forma de você conseguir a referência. Depois, mais na frente, a gente vai ver. Beleza? Então, ela é o quê? A união de pontos topográficos. Então, a gente determina os pontos topográficos. Então, a distância entre os pontos são os alinhamentos, né? Os alinhamentos, a distância entre os pontos. Então, tá ali, ó. O DH de D1, D2 e D3. DH é distância horizontal. Então, a gente vai trabalhar a distância horizontal para fazer a poligonal. E é claro, se tem vértice, vértice é onde o alinhamento muda de direção. Então, tá aqui, ele partiu do vértice OPP, percorreu o alinhamento com distância D1 e chegou no ponto P1. No ponto de P1, ó, o alinhamento que vinha nesse sentido mudou de direção para esse sentido aqui. Então, esse ponto P1 é um vértice onde o alinhamento mudou de direção. Beleza? Então, ele forma o quê? Ângulos horizontais. Então, ele tem esse ângulo horizontal α1 e aqui era α2, né? Ficou α1 e α1. Ah, meu pai, tô ficando velho. Deixa eu alterar aqui. α1 e α2. Beleza? E temos os pontos, né? P1, P2 e P3. Dúvidas quanto a esse primeiro slide? Vamos fazer uma revisada. Então, para ser poligonal, o que é preciso ter? Uma referência, né? Que é para orientar a poligonal. Eu preciso ter as distâncias horizontais, eu preciso ter os pontos topográficos e eu preciso ter os ângulos horizontais. Então, são esses 5 elementos. São 5, orientação, né? Que é a referência. Os pontos, os alinhamentos e os ângulos horizontais, né? São 4. Beleza? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Posso passar? Foi uma pergunta, viu? Pode. Eu tenho que perguntar a vocês, porque quando eu estou no slide, eu não consigo ter a visão de vocês, não. E aí eu não sei nem se eu estou no ar ainda. Ainda falta esse Classroom e o Meets, ainda falta melhorar muito certas coisas. Então, ó, a classificação das poligonais de acordo com a norma brasileira NBR, a BNT de 1994, a execução do levantamento topográfico. Então, eu peguei essa norma completa, mandei para vocês. Tem lá essa norma para quem se interessar, né? Então, ela classifica as poligonais em principal, secundária e auxiliar. Então, só são essas 3. A principal, a secundária e a auxiliar. Qual é a diferença de cada uma delas? Vamos a nós. A poligonal principal, lembra dos pontos de referência? Então, esses pontos de referência, eles têm referência de primeira ordem. São pontos que vieram de uma referência oficial. Então, quando ele joga os pontos dessa poligonal, eles estão amarrados a esse referencial de primeira ordem. Ok? Então, eles geram pontos de apoio de primeira ordem. São aqueles pontos que vieram de uma referência oficial. A gente daqui a pouco vai... Desculpa. A gente vai mostrar a vocês algumas das referências oficiais. E é por isso que tem lá o Sistema Geográfico Brasileiro, o SGB. Eu coloquei para vocês também no Classroom o link para o SGB. Quem tiver curiosidade, entrar e verificar que existe um mundo ali no IBGE disponível para todo ou qualquer brasileiro.
a poligonal secundária. Então, ó, lembra que a outra partiu de pontos de referência oficial. A poligonal secundária, o próprio nome já diz, ela é secundária. Por quê? Ela parte não de pontos de referência oficial, mas sim de pontos de referência de uma poligonal principal. Então, você pegou na principal, você pegou os pontos de referência oficial e gerou pontos a partir dessa referência oficial. Na secundária, você pega esses pontos que foram gerados na principal e usa como referência para você para fazer pontos secundários de referência na poligonal secundária. E na Professor, auxilia... Oi. não entendi a secundária. A secundária? Vamos imaginar a sua família. Imagine que os seus pais são pontos de referência oficial. Ok? Eles geraram quem? Eu. Alô? Você. Beleza? Você veio de uma referência oficial. Beleza? Então você é uma poligonal principal, porque você foi gerada a partir de referências oficiais. Quando você tiver os seus filhos tiveram como referência quem? Eu. Você. Mas você já era secundário, né? Você não é uma referência oficial. Você veio de uma referência oficial, mas você não é uma referência oficial. Então, eles passam a ser uma poligonal secundária. Entendi. Por quê? Usaram como referência pontos de uma poligonal principal e não pontos de referência oficial. Ok? Dúvidas? E bacana é auxiliar. Quem poderia me explicar a poligonal auxiliar? Quem poderia me explicar a poligonal auxiliar? Quem poderia me explicar a poligonal auxiliar? Ela Hein? seria o complemento da secundária? Não. Que ela pode ser complemento de uma principal também. É assim, vou lhe explicar. Vamos pegar um caso bem legal. Olha só. Há muitos anos, eu acho que é quase 20 anos, vocês já ouviram falar do radar meteorológico lá da UFAL? Quem vai lá atrás da UFAL vê um prédio com uma bola de futebol do tamanho de um bonde em cima. Aquele radar, eu participei da equipe que determinou o nível daquele radar e o ângulo de inclinação para que ele não pegasse, em vez de pegar o que ele precisa, né, que são as nuvens, pegasse algum prédio, alguma coisa. Então a gente subiu lá naquele radar e botou a inclinação dele para que não pegasse nenhum prédio em nenhuma montanha, em nada. Só que para fazer isso, primeiro a gente transferiu a cota de um marco oficial lá na frente da universidade, lá para o fundo da universidade. Então foi feita uma poligonal aberta, certo? Com um ponto de referência, e a gente transferiu essa cota lá para o topo do radar meteorológico. Então essa poligonal formada, né, de vários pontos até o prédio onde fica o radar, é a poligonal principal. Teve como origem um ponto de referência e transportou essa cota lá para a base do radar. Então essa poligonal que foi feita é a poligonal principal. Aí eu lhe digo, quando a gente chegou perto do prédio, o cara disse, olha, eu preciso saber qual é a cota lá no piso ali da entrada do prédio. Aí o que foi que a gente fez? A gente girou o instrumento
e pegamos uma ou mais pontos para chegar naquele piso do prédio que ele quis. Aí eu lhe digo, essa poligonalzinha que foi feita para determinar aquela cota do piso que o rapaz pediu lá, é a poligonal principal também? Oi? Alô? Não. Não, né? A principal, ela sai do ponto de referência e foi até o radar, né? Aquela poligonal que mesmo partindo da poligonal principal, ela não faz parte do levantamento da poligonal principal. Então, esse pedacinho a gente chama de poligonal auxiliar. Serve para você pegar algum detalhe no meio do caminho. Então, você vai no meio do caminho, você quer mostrar um detalhe qualquer. Então, eu vou fazendo uma Professor, estrada. Oi. então a auxiliar são informações extras do terreno. Sim, que visam um detalhamento do levantamento. Por exemplo, eu estou fazendo uma estrada. A minha poligonal principal são os pontos que formam o eixo da estrada. Aí eu vou passando e do lado eu vejo uma ponta que não tem nada a ver, tem outra estrada que vai passando. Aí eu digo, então eu preciso mostrar essa ponte no meu desenho. Aí o que é que eu faço? Eu pego o instrumento e pego os 4 pontos da ponte. Essa ponte, esses 4 pontos da ponte, não fazem parte da poligonal principal. Então, eles geraram uma poligonal auxiliar que está amarrada, tendo como referência a poligonal principal. Aí isso a gente faz com açude no meio do caminho, às vezes por exemplo, quando eu trabalhei fazendo estradas, acontecia muito do pessoal mandar um desenvolvimento da estrada, né, por onde a estrada vai passar, os pontos do eixo, e a gente vai verificar em campo, para ver se é viável, né? Porque nem sempre as empresas que fazem são daqui do estado. Eles pegam um contrato, aí é uma empresa de São Paulo, uma empresa de Brasília, aí o cara contrata, manda o traçado da estrada para a gente, diz, verifica para mim essa estrada, vê se dá para passar por aí. Aí eu vou lá com o equipamentozinho, carrego as coordenadas que ele me deu, pum, e passo pelo alinhamento que ele me deu. Aí muitas vezes passa, por exemplo, a 5 metros de uma casa. Se eu mantiver aquele alinhamento, a base da estrada vai ter o quê? 12 metros cada lado. Vai ter 20 metros cada lado, depende da estrada. Vai ter 50 metros ao todo. É claro que a casa do cara vai estar incluso onde vai ter que ser demolido, né? Aí a gente tem que mudar o traçado. Então aí eu levanto a casa do cara. Digo, olha, se mantivesse traçado, vai pegar a casa desse cidadão aí. Aquela poligonal que eu fiz da casa do cara, que está amarrada à poligonal principal, é uma poligonal auxiliar também. Então, tudo que você vai pegar de extra, que não está no planejamento inicial do seu levantamento, não está no planejamento inicial da sua alocação, é poligonal auxiliar. Beleza? Dúvidas até aí? Tomar uma aguinha. Ô, professor, e ele teria alguma coisa relacionada com poligonal secundária? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque eu posso ter um auxiliar amarrado na principal, eu posso ter um auxiliar amarrado na secundária. Professor, mas se tiver amarrada na principal, como é que vai saber se não é secundária? Que não é secundária? Ah, eu Se a entendi a sua auxiliar pergunta. estiver amarrada na principal, Eu como é sei, que a olha gente só. A secundária, imagine que a secundária, o que classifica ela como secundária são os pontos de apoio. Os pontos de apoio, quando você ouvia falar, ponto de apoio são os pontos de referência. Então, uma poligonal secundária, ela tem pontos de referência, os pontos da principal. Aí o que eu entendi que você quer dizer? É dizer, mas professor, por exemplo, eu peguei, fiz a minha principal e a auxiliar não partiu dos pontos da principal, então ela não é uma secundária? Não.
Por quê? A auxiliar, ela tem uma característica. Ela pega detalhamento. São detalhes no terreno. Ela não tem uma função como é a principal e a secundária. Por exemplo, quando eu dei o exemplo do radar, qual era a função da minha principal lá? Era sair de um ponto de referência oficial, que era lá no CAIC, lá logo na frente da faculdade, e levar essa cota para a base do radar. Ele tinha uma missão, ele tinha um encaminhamento específico. Podia ser uma secundária? Podia. Eu podia ter uma poligonal lá na frente principal, e em vez de eu sair no ponto de referência oficial, eu saía de um dos pontos dessa poligonal. Eu fazia o mesmo encaminhamento, ó, ele também tinha uma função e chegava na base do radar do mesmo jeito. Ok? Olha como é diferente a auxiliar. A auxiliar, eu estou fazendo a principal ou estou fazendo a secundária e eu pego um detalhe. Eu pego uma cota de um piso, eu pego os pontos de uma casa, eu pego uns pontos de um açude, eu pego uns pontos de uma cultura. Ele tem um detalhamento maior e não algo específico. Eu vou e mostro algo em mais detalhes do que eu faria se fosse uma secundária ou uma principal. Captou? Top de linha. Então, nós vamos nos tipos de poligonal. Então, eu organizei, está organizado diferente do que está na apostila, certo? Professor, Oi. o senhor disse que a poligonal principal, ela tem uma das suas maiores características é que pega o detalhamento. Qual seria? Não é a principal, é a auxiliar, que é detalhamento. A principal, ela inicia-se em referência oficial. Entendeu? Pode olhar no vídeo aí. Os detalhamentos, foi isso que eu falei. São imóveis, são açudes, são pontes. Esses são detalhes que você precisa pegar no terreno que não fazem parte da sua poligonal, nem principal, nem secundária. Beleza? Ok. Ó, vamos a nós, hein? Então, nós vimos que ela se classifica em poligonais principal, secundária e auxiliar. Ok? E elas podem ser abertas, essa que a gente está vendo. Vejam, aqui aberta, ela sai de um ponto conhecido, de um ponto com coordenadas conhecidas, um ponto com cota conhecido, certo? E tem os mesmos elementos, as distâncias, os alinhamentos, os pontos, os ângulos horizontais, até o final que não é conhecido. Ok? A desvantagem da poligonal aberta. Você não tem como definir se foi feito de forma correta ou não. Porque você não tem como verificar os valores nem de ângulo, nem de distância. Por quê? Porque você partiu apenas de um único ponto de referência. Nós vamos ver mais na frente que quando a gente parte de mais de um ponto de referência, a gente consegue fazer esses cálculos de verificação. Então, a poligonal aberta, ela parte de um único ponto de referência e tem como característica você não ter elementos para verificar se as medições foram feitas de forma correta. Beleza? Dúvidas até aí? Deixa eu adiantar que daqui a pouco é a hora do almoço. Olha, já apareceu uma coisa aqui, ó. Poligonais com referência em 2 pontos. Com referência em 2 pontos. Esse é o tipo de poligonal partida de estrada, né? Então a gente vai, coloca 2 pontos de referência, M1 e M2. Então a gente tem um alinhamento de M1 para M2 fixo já, referenciado, as coordenadas são conhecidas, os valores são conhecidos.
E daí parte a poligonal, seja ela principal ou a secundária. No caso aí, né? Nesse caso é poligonal principal. Por quê? Porque se esse ponto de referência ele for do sistema geográfico brasileiro, como eu falei, é referência oficial. Então, poligonal que parte de referência oficial é poligonal principal. Então, ele vai e faz o ponto P1, P2 e P3. São os pontos dessa poligonal principal. Se a gente tivesse outra poligonal partindo de P1, P2 ou P3, aí seria uma poligonal secundária. Ou auxiliar, né? Depende. Se tivesse um nível maior de detalhamento, seria auxiliar. Ô, professor, Oi. mas tendo dois pontos de referência, vai mudar muita coisa ou vai ser praticamente a mesma coisa, só que com dois pontos? Com 2 pontos de referência, imagina o seguinte. A sua pergunta foi legal. Com 2 pontos de referência, eu consigo verificar se foi feito de forma certa ou errada. Por quê? Imagine que eu pegue o ponto, faça um vértice, faça um alinhamento P3, M1. O que é que vai acontecer com essa poligonal aberta? Alô? Pode repetir o que o senhor falou? Se eu pegar um alinhamento aqui, vou mostrar aqui, e unir aqui, P3, M1. Olha lá. Unir P3 a M1. Fiz um alinhamento, olha aqui. P3, M1. O que é que vai acontecer aqui, P3, M1. Olha lá. Unir P3 a M1. Fiz um alinhamento, olha aqui. P3, M1. O que é que vai acontecer com essa poligonal que era aberta? Fechada, vai ser uma poligonal fechada. Pois é. Sendo uma poligonal fechada, eu consigo verificar ângulos e distâncias. Seria, então, melhor para calcular, não é isso? Na verdade, eu não consigo fazer isso com uma poligonal como essa. Eu não tenho como unir, por exemplo, P3 e P1 e ficar uma poligonal fechada. Eu só consigo quando eu tenho 2 ou mais pontos. Na verdade, quando a gente trabalha com estradas, a gente usa a poligonal enquadrada em 4 pontos. Pontos no início da estrada, pontos no final da estrada, virando uma poligonal com referência. Professor, eu não entendi. A M02 é principal e a P1 é secundária? P1, olha só. Quando você encontrar assim, M01, M02, isso são pontos, olha o triângulozinho, são pontos de referência. O que é um ponto de referência? Eu conheço as coordenadas, eu conheço os elementos. Tem lá um memorial daquele marco, esse M quer dizer marco, né? Então tem aquele memorial com as coordenadas direitinho, com a distância de um ponto para o outro. E esses pontos, se vocês depois dêem uma olhada aí no SGB, eu deixei o link lá no Classroom, esses pontos, se eles forem oficiais, certo? Essa é uma poligonal de primeira ordem, é uma poligonal principal. Se eles forem M1 e M2, vindos de um marco de referência, ou seja, foi feito um transporte de coordenadas para esses marcos, aí essa poligonal é secundária. Simples assim. Ok? Professor, a diferença entre os pontos oficiais e os pontos de coordenadas? Os pontos oficiais, eles têm coordenadas. X, Y, Z. Os pontos M1 e M2, mesmo que não sejam oficiais, eles têm também coordenadas X, Y e Z. Só que, o que é que torna ele um marco? Esses pontos aqui, essas coordenadas X, Y e Z, são conhecidas. Quando você vai fazer uma poligonal P1, P2 e P3, com esses pontos P1, P2 e P3, geralmente você não conhece as coordenadas desses pontos, você ainda vai calcular. Então, esses são pontos de partida. Então, vocês com as coordenadas conhecidas no ponto de partida, você determina as coordenadas de P1,
P2 e P3. Você vai calculando essas coordenadas. Entendeu? A gente sempre inicia numa referência. Então, a referência aqui ó, é marco M1, marco M2. Sempre inicia de uma referência. Então, eu posso dizer que os pontos de coordenadas, isto é, M1 e M2, são os pontos os quais podem me oferecer cálculos e poligonais fechados, é isso? Não, necessariamente. Ok? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A verificação, se a poligonal está certa ou se está errada, normalmente se dá com as enquadradas. A gente vai ver daqui a pouco. Onde você consegue enquadrar essa poligonal aqui que está solta dentro de pontos topográficos. Por exemplo, aqui, ó, esses pontos de referência, eles vieram no início, mas eles podiam vir ó, no meio. Então, eu tenho M1 e M2 no meio. Ó. Aí eu tenho uma poligonal que vem aqui, ó, P2, P1, e tem outra poligonal que vem aqui, ó, P3, P4. Quando a gente fala referência, são pontos de segurança. Então, eu já sei qual é a coordenada desse ponto, x, y, z desse ponto. Eu já sei qual é essa distância. Professora, eu não sei fechar poligonal com esses pontos no meio. Pois é, mas você consegue fechar assim, ó. Na poligonal enquadrada. Então, vejam que, ao contrário das outras, ó, que fica no meio, ó, tá vendo? A enquadrada permite a verificação do erro de fechamento linear e angular. Então, você tem duas condições para determinar os erros de fechamento angular linear. Quando ela é fechada, a gente vai ver mais na frente, e quando ela é enquadrada. Quando ela é fechada e quando ela é enquadrada. As outras, não. Então, vocês viram? Não entendi, professor. O anterior não fecha? Não. O ponto é conhecido aqui? O ponto é conhecido aqui? Sim. Não tem como fechar. Aqui também um ponto não é conhecido. Nesse aqui é conhecido. Então, eu só posso fechar quando ela é enquadrada. Então, eu tenho... Imagine numa estrada. Eu tenho 2 pontos de partida. Aí vou, faço o encaminhamento da estrada. Aí lá no final da estrada, onde vai terminar a estrada, aí eu coloco mais 2 pontos. Quando a gente faz isso, Professor. os softwares que calculam a estrada, eles conseguem calcular todo o erro dessa poligonal aqui. Se você errou no ângulo, se você errou na distância. Porque indiretamente, né, o desenho não vai pegar e jogar aqui ele não vai pegar e fazer isso, né? Ó. Ele pega aqui, cadê? Professor, essa parte ficou muito complicada. Complicado em que, minha filha? Professor, Eu mesmo não estou entendendo, não. então no caso só dá para fechar se forem com referências, os pontos. Sim. Os outros, você conhece as coordenadas? Não. Não. Você só conhece coordenada de ponto de referência. Como é que você vai fechar sem conhecer as coordenadas? Você só consegue fechar se você conhecer as coordenadas. Nesse caso da enquadrada... Professor, se eu fizesse o fechamento dessa poligonal, eu iria unir o A2 com P2, daí ficaria errado, porque o senhor fechou com o A1 e o A4. Sim, filhinha, olha só. Olha aqui, ó. A Eu poligonal iria é essa aqui. dividir os pontos. Não, você não vai dividir ponto, não. Olha só. A poligonal aberta, ela só consegue fazer esses cálculos de erro de fechamento se você tiver, ó, ela é enquadrada. Por quê? Ela está enquadrada, quando ela fala aqui, ó, enquadradas. A poligonal que a gente quer, que é essa principal, ela está enquadrada entre esses pontos de referência. Ela está fechada entre esses pontos de referência. Então, o software que faz o cálculo disso aí, o que é que ele faz? Ele simplesmente fecha isso aqui, faz uma poligonal fechada e calcula. Eu vou mostrar a vocês aqui na frente quando a gente trabalhar com poligonal fechado. Relaxa, cabeça.
Professor? Oi. Licença Tá aqui. cortado. Licença aqui por obséquio e humildemente. O senhor poderia repetir a explicação dessa parte de fechamento a partir do slide anterior? Não, relaxe. Vamos trabalhar ela aberta, explicando o que é enquadrada. Nós na frente eu vou trabalhar somente as fechadas. Peraí, professor, rapidinho. Mas antes, o senhor não conseguiu fechar aquele outro poligonal, que o senhor passou uma linha e tudo mais? Ó, esse aqui? Que o senhor passou uma Não, linha? não, o que eu mostrei a vocês foi o seguinte, esse aqui, né? Que ele poderia fechar aqui. Só que, olha o que é que acontece. Esse ponto P3, ele é ponto de referência? Não. Não. Como é que eu sei que esse ponto está correto para fechar? Ele tem uma referência? Não fecha, né? Então, das abertas, a única, presta atenção nisso, viu? Que isso é pergunta de avaliação. Das abertas, a única que permite a verificação do erro é a poligonal enquadrada. Beleza? Entenderam até aí? Qual é a única poligonal aberta que permite a verificação do erro de fechamento angular e linear? É a poligonal enquadrada dentro das abertas. Beleza? Então, as abertas, olha aqui, quando a gente falou de poligonal auxiliar. Aqui. Eu tenho uma poligonal principal passando aqui, ou uma poligonal secundária. Isso vai depender do quê? Desse vértice aqui, ó, M2, né, dessa referência M2. Se essa referência M2 for de um ponto oficial, ela é principal. Se esse vértice M2 for um ponto de uma poligonal principal, então ela é uma secundária. Só que... Professor. Alô? Professor. Oi? Pode falar, Mariana, primeiro. Eu não entendi o início da explicação. Vamos lá. Você entende que eu tenho uma poligonal aqui, ó, P1, P2, M2, P3 e P4. Você consegue ver essa poligonal aberta? P1, P2, M2, P3 e P4. Você consegue ver isso aí? Hein? Sim. Pronto. Então a gente viu que a poligonal ela tem que ter um ponto de referência. Então ela tem um ponto de referência M2, está aqui. O que eu falei foi o seguinte: se esse M2 for de um SGB ou de um ponto oficial, ela é principal. Se esse M2 vier de pontos de uma principal, ela é uma secundária. Ok? Só que se vocês olharem, tem esse ponto M1 na jogada. E esse ponto M1 faz um alinhamento M1 para M2. É uma poligonal também. Que poligonal é essa aí? Aberta com vértice. Não, ela é aberta. Não é ler, não. Você tem que entender. Que não está escrito. Então, ele pegou um detalhamento de orientação. A gente vai ver mais na frente no nosso curso, que é uma orientação por azimuth. Então, ele pegou um detalhamento. Qual é a poligonal que está ligada a uma poligonal principal ou secundária que vai expressar um certo detalhamento? Que poligonal é essa? Auxiliar. Auxiliar. Então, a poligonal feita pelos pontos M1 e M2 é uma poligonal auxiliar. Captou? Vamos para o próximo. Olha só aqui. Professor, Oi. eu entendi essa parte, mas o senhor disse que na poligonal aberta, enquadrada, dava para determinar o erro. Mas na Sim. por referência também não dá, porque não dá para traçar a distância? Não, porque não tem como fechar. Olha, essa aqui, ó, eu não tenho como fechar. Essa aqui, ó, cadê? Essa aqui, ó, eu não tenho como fechar. Essa aqui, ó, eu também não tenho como fechar. Já a enquadrada, olha, a enquadrada, já imaginou o seguinte, ó, esqueça
o ponto P1 e ponto P2. Ok? Eu só consigo verificar erro de fechamento angular e linear se a poligonal for fechada. Aí esqueça esse ponto P1 e P2. Aí imagine que você tem um desenho com pontos conhecidos A1, A2, A3, A4. Se eu unir esses pontos, olha, eu formo uma poligonal fechada. Vou pegar o ponto em cima para unir também. É que isso é para desenhar uma droga. Aqui. Eu esqueci esse ponto, P1 e P2. Eu não fiz aqui, ó, um trapézio. Eu consigo fazer uma figura toda fechadinha, formando um trapézio aqui, ó. Então, quando eu consigo fazer uma figurinha fechada, como essa, o que foi que eu fiz? Eu tirei esse daqui, ó, e enquadrei a minha poligonal principal secundária entre os pontos A2 e A3. Com essa estrutura Professor, de pontos de referência, eu consigo fechar. Ô, professor, finalmente, peraí, para eu entender. Se eu conseguir fechar os pontos, ela se torna o quê? Principal é o quê? Que eu não tô entendendo Calma, mais. eu já vou falar, que eu estou dizendo a você que vocês são muito afoitos. Daqui a pouco a gente vai trabalhar poligonal fechado. Professor, mas quando o senhor Oi. traçou a distância naquela primeira com referência, que até a Mariana falou que tinha fechado, ela não fechou? Aqui é? É essa aqui que você está falando? Não, na primeira com referência, acho que é a de baixo. Essa aqui? Sim, essa. Essa não fecha porque P3 não é conhecido. P2 não é conhecido também. Eu preciso formar uma figura geométrica. Imagine, se o P3 fosse conhecido, é isso que eu estava mostrando a vocês. Se o P3 fosse conhecido, você fazia um triângulo aqui. Só que P3 é conhecido? Não, ele não é uma referência. Então você não tem como fechar. Então a menor figura geométrica conhecida é o triângulo. Quantos pontos eu tenho aqui? 2. Eu não consigo fechar um triângulo. Então só dá para fechar entre os pontos de referência. Se você tiver pelo menos 3 pontos de referência na poligonal. Sim, e se eu fechar, professor, acontece o quê? Se eu fechar é o quê? Se eu não fechar é Não o quê? acontece, porque, por exemplo, essa distância M2P1, você não sabe se está certo, sabe se está errada. P1, P2, você não sabe se está certo, você sabe se está errada. Esse ângulo que fica aqui, P1, aí você diz, não, tem 180 graus. E se tiver 179, 58, 30, você vai conseguir visualizar olho nu, que não é 180 graus aqui? Não vai. A mesma coisa em P2. Você não sabe se esse ângulo aqui está correto. Você não sabe se essa distância... professor, Você não tem então como. quer dizer, Você só consegue determinar, olha, quando ela está enquadrada. Porque você consegue ter uma figura geométrica em que a poligonal que você está trabalhando vai ser inserida. Captou? Sim, professor, e qual aí é principal, secundária e detalhada? Detalhada? Não existe essa detalhada não, meu filho. auxiliar, qual ele quis se referir. É isso que eu estou dizendo. Se aqui foi de primeira ordem, né, for marca oficial, essa é a principal. Se esses pontos aqui vierem de uma principal, ela é uma secundária. E com certeza essa poligonal não é auxiliar, porque você não está mostrando nenhum tipo de detalhamento. Coisa que aqui, por exemplo, eu estou mostrando o detalhamento do azimute, da orientação. Aqui, ó, por exemplo, esse é um exemplo. Ela pode ser aberta e não ter nenhum ponto de referência? Pode. Aí. Olha a poligonal aqui, ó. P1, P2, P3, P4 e P5. Essa poligonal, ela pode ser principal ou secundária e não tem ponto de referência. Oxê, como é que a gente vai fazer uma poligonal sem ponto de referência? Pois é, eu tenho uma outra poligonal, T1, T2, T3 e T4, aliás, T1, T2 e T3,
que faz a ligação ó, do ponto P1 para a referência M2. Então, essa poligonal T1, T2 e T3 é uma poligonal auxiliar. M1 e M2 são as referências. E a principal, a secundária, é P1, P2, P3, P4 e P5. Captou? Então, existem Professor, vários arranjos. Eu não consegui entender, não, como identificar. Por quê? Também não. Essa? Professor, explica novamente, por favor. Qual foi a... Olha só, o que eu estou falando a vocês. Ó. P1, P2, P3, P4 e P5. Tem alguma referência nessa poligonal? Não. Não. Então, eu precisei fazer uma poligonal auxiliar T1, T2, T3 para ligar a referência que eu tinha lá longe, M1 e M2, para essa poligonal. Por quê? Toda poligonal tem que partir de uma referência. Eu não tinha uma referência, então eu tenho que fazer uma poligonal auxiliar para fazer essa ligação da minha referência com a minha poligonal principal ou secundária. Então quer dizer que para identificar as poligonais, melhor, o ponto principal, o auxiliar e o outro que eu esqueci agora, tem dois, é só eu fazer esse esquema, é isso? Quando você não tem, você tem que procurar uma referência. Então, ele achou a referência M1, M2, e aí fez uma poligonalzinha, olha, para ligar essa referência M1, M2 para o ponto P1. Então, essa poligonal T1, T2, T3, ela foi auxiliar, apesar de não estar mostrando nenhum detalhamento, mas ela foi auxiliar para ligar, olha, os versos de referência à minha poligonal principal, ela aqui. Essa é a minha poligonal principal. Então, existem vários tipos de arranjo que você vai arranjar poligonais principais com poligonais secundárias com marcos de referência. Cadê? E aí, ó, professor, como a principal pode estar depois da auxiliar? O que é que tem? Ela pode estar antes, durante, depois, não tem problema nenhum. Professor, um exemplo que o senhor deu anteriormente. Se eu fechar poligonal... Vamos pegar na prática, vamos voltar aqui. Imagina que esse meu P1 fosse lá na porta da faculdade e o meu P5 fosse lá na antena do radar. Aí eu dissesse, eita, eu não tenho nenhuma referência para amarrar esse levantamento. Aí alguém chega e diz assim, olha, lá na Polícia Rodoviária Federal, ali no trevo da Federal, tem dois marcos, M1 e M2. Você pode transportar essas coordenadas para o P1. Aí eu fiz uma poligonalzinha, T1, T2, T3. Essa poligonalzinha T1, T2, T3 foi uma poligonal auxiliar para transportar essas informações dessa referência para o ponto P1. E aí, achar o P2, achar o P3, achar o P4, achar o P5. Professor, mas a principal não deveria estar ligada, não deveria vir o ponto A do ponto de referência? Deveria estar aqui, M2 com P1. Não é assim? Só que às vezes você não tem como fazer isso. Eles não estão próximos. Estão longe. Você está imaginando como se fosse um desenho no papel. Mas a gente trabalha com o mundo real. No mundo real, por exemplo, a poligonal que eu faço na escola, eu posso ter a referência na UFAL. Então eu tenho que transportar essa cota da UFAL para a escola, a partir de uma poligonal auxiliar. Entendeu? Nem sempre o mundo é lindo e maravilhoso, não. 99% é situações adversas como essa. E nós temos... Professor, o que leva as poligonais a terem essa estrutura? Subindo, descendo? É o campo, né? É o solo.
Então, ó, vamos a nós, senão a gente não termina hoje, tem muita coisa ainda para frente. Então, eu tenho, ó, as poligonais fechadas. Eita, a poligonal fechada é uma fazenda, é uma poligonal fechada. Um sítio é uma poligonal fechada. O terreno de uma casa é uma poligonal fechada. E qual é a característica da poligonal fechada? Ela parte de um ponto, gira no sentido horário e termina no mesmo ponto. A principal característica de uma poligonal fechada, a gente consegue verificar, né? Erros de distância linear e erro de ângulo horizontal também. Ok? Mais na frente no curso de vocês, hoje foi o veio do pessoal de estrada, de edificações. Mas no próximo ano vocês vão ver as ferramentas, e uma das ferramentas é exatamente como se faz essa correção aqui. Ô, Desse tipo de Marcial, poligonal. o professor, o nosso primeiro professor na presencial, assim que começou as aulas, ele já foi dando conteúdo de cálculo e já colocou uns cálculos que tem exatamente esse tipo de figura, assim, quando A planilha fechada, analítica, não é isso? para a gente definir qual foi o erro, não sei o que, foi esse tipo de coisa que ele passou assim que começou. A planilha analítica. Mas a planilha analítica, normalmente, ela entra no segundo ano. É porque vocês são em 3 anos, né? Mas ele está inserido no segundo ano, são as ferramentas. Porque dos 3 anos, primeiro ano são os conceitos, segundo ano as ferramentas, terceiro ano é a parte mais prática e a aplicação. São divididos em 3 Ô, professor, vertentes. só para afirmar aqui, o único poligonal que a gente dá para saber os erros é o enquadrado, né? Exato, até agora, né? A enquadrada e agora a fechada. Não, então, só que no poligonal aberto. Na poligonal aberta somente enquadrada. Oi? Com referência de 2 pontos também dá? Não. Somente com referência de 3 ou 4 pontos. Certo? Ele precisa formar uma figura geométrica com referências conhecidas. Então, a primeira figura geométrica que você tem é o triângulo. O triângulo são 3 pontos. Então, você precisa ter pelo menos 3 pontos conhecidos. Em estradas, a gente bota 2 na partida, 2 na chegada. Você fica com 4 pontos conhecidos. Aí você consegue formar uma figura geométrica e enquadrar sua poligonal nessa figura geométrica. A mesma coisa, isso é para você definir, né? Você corrigir, né? Ângulos e distâncias. Na poligonal fechada, isso já é natural, porque você fecha essa condição de fechamento, mesmo ele tendo um único ponto de referência, mas ela está fechadinha. Então, quando ela está fechadinha, a gente consegue calcular. Certo? Então, nas fechadas, todas as poligonais fechadas, você consegue verificar erro de fechamento angular e linear. Beleza? Vamos seguir, que ainda tem coisa e estamos quase na nossa hora. Os ângulos de uma poligonal fechada. Se eu tenho poligonal fechada, eu tenho os ângulos em cada vértice. Então, eu tenho como diz, né? Como é que eu vou medir esse ângulo? Então, eu viso o ponto de ré, viso o ponto de vante, determino ângulos internos e ângulos externos. A gente sempre vai fazer o encaminhamento pelo sentido horário. Ou seja, a estação que estava no ponto de ré veio aqui para a estação 2, depois ela vai sair pela estação 2 e vem para a estação 3 e ela percorre todos os pontos da poligonal. Nesse exemplo anterior, a estação, a gente começaria no OPP, na referência, depois no P1, depois botava a estação no P2, depois a estação no P3, depois a estação no P4. E aí eu saía medindo esse ângulo horizontal, essa distância, esse ângulo horizontal, esse daqui também, essa distância, esse outro ângulo horizontal, essa distância, esse outro ângulo horizontal. Então, no final, eu tenho uma planilha com todos os ângulos horizontais e com todas as distâncias. E, é claro, com uma orientação, que nesse caso, como é uma referência ao PP, essa orientação eu tiro dessa referência aqui.
Vamos ver os ângulos em si, na poligonal. Olha só. Eu tenho ângulos internos à poligonal, ó. Esses ângulos ficam por dentro da poligonal. E tenho ângulos externos à poligonal, ó. Eles são medidos por fora da poligonal. Por fora da poligonal. E como é que eu faço isso? Vocês vão ter pelo menos duas ferramentas. Uma que diz o seguinte, ó. Se eu somar esse ângulo com esse, com esse, com esse, com esse, ou seja, o somatório dos ângulos internos, aqui, ó, somatório dos ângulos, HZ, internos, é igual a n menos 2 vezes 180. Quem é esse n? N é o número de ângulos ou o número de lados da poligonal. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. No lugar do n entraria o 5. Aí seria 5 menos 2 vezes 180 graus. Dúvidas? Não. Aí é só nos ângulos internos mesmo, né? A regrinha é essa. E no caso dos ângulos externos, a fórmula só muda o sinal. A outra era menos, essa é mais. Então, o que é que diz? Que a soma desse ângulo com esse, com esse, com esse e com esse, segue a fórmula. Número de lados, então 1, 2, 3, 4, 5, mais 2 vezes 180. Então, vai ser 7 vezes 180 graus. Né? Que são 5 dos lados, mais 2 da fórmula, 7 vezes 180 graus. E se tiver interno e externo? Sim, o interno é uma fórmula. O externo é outra fórmula. Agora, quando você vai medir em campo, é que você mede somente um e acha os outros. Para o externo, para o interno. Então, o que eu faço? Olha só, isso é importante, preste atenção para não voar. Eu sei que já está na hora do almoço. Estou correndo para não perder a hora. Né? Então, como é que é feito isso aí? Se liga no seguinte. Vocês estão vendo o instrumento aqui? Ok? Aqui é só uma parte da poligonal. Eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto aqui. Eu sei que essa poligonal é uma poligonal fechada. Ela continua, né? Ela vai ter outras estações. Mas aí eu peguei 3 pontos dessa poligonal para mostrar a vocês como é que funciona. Então, veja só. A primeira coisa, você posiciona esse tipo de levantamento por poligonação. O que é isso? Levantamento pode ser por irradiação ou poligonação. A gente já viu que irradiação, a gente coloca o instrumento e irradia nos pontos. Pega o instrumento e daquele instrumento a gente visa todos os pontos da poligonal. E por poligonação, o instrumento, como é esse caso, ele percorre todos os pontos da poligonal. O que é percorrer todos os pontos da poligonal? Ele está agora nessa estação. Quando eu fizer a medição aqui, eu vou tirar esse instrumento e vou botar ele aqui, ó, no 3. Aí, quando eu fizer a medição no 3, eu vou pegar ele e vou botar no 4. Quando eu fizer no 4, eu pego ele e boto no 5. Então, ele vai percorrer todos os pontos da poligonal. E ele vai medindo os ângulos e as distâncias. Então, ele está aqui, vai medir a distância até a estação 1 e vai medir a distância até a estação 3. E os ângulos? Os ângulos é que é legal. Ele visa a ré, faz uma colimada na ré, certo? Ele visa a ré. E aí o que ele faz? Ele tomba a luneta. Olha que legal. O que é tombar a luneta? É você estar com a luneta virada para um lado, tombar ela e virar ela para o outro lado. Então, eu estou visando para ré. Eu não mexo no instrumento e giro a luneta e giro ele para visar para esse lado de cá. Então, ele faz um alinhamento certinho aqui, ó, com o ponto de ré. Então, quando eu estiver nesse alinhamento,
eu giro o instrumento no sentido horário e faço a colimada no ponto de Vante, que é a estação 3. Então, quando eu fizer essa colimada, eu vou medir esse ângulo aqui, ó, que é esse ângulo A aqui, ó. Então, com esse ângulo A, eu consigo calcular o ângulo interno daqui e consigo calcular o ângulo externo, que é o que sai daqui, gira, gira, gira e toca aqui. Com apenas Então, uma professor, no caso, a somatória desses dois ângulos dá 180? somatório do A com o interno dá 180. Sim. Ok? Aí, ó, o externo menos 180 dá A. Então, a gente fez as formulazinhas. Quem é o ângulo externo? É o 180 graus, ó, que é a pizza, a meia pizza, né? Que é aqui, mais esse pedacinho aqui, que é o A. Então, o ângulo externo é 180 mais A. E o ângulo interno, quem é? É os 180, que é a metade da pizza de novo, ó. Só que agora menos o A. Aí sobra quem? Só a partezinha de dentro. É o ângulo interno que a gente estava procurando. Então, se você acha esse ângulo A horizontal, você consegue calcular o ângulo externo e o ângulo interno. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Prossiga, pode prosseguir. Pois é, vou prosseguir. Não disse que hoje era molinho? Não esqueçam. Fazer as avaliações. Amanhã começar as atividades. Ai, professor, se eu soubesse Sexta-feira. que aquele era o último slide, eu ia pedir para que o senhor repetisse a explicação. Eu também. Que o quê? Se eu soubesse que aquele era o último slide, eu ia pedir para que o senhor repetisse a explicação. O que daqui? Isso. Pronto. Vamos a nós. Deixa eu pegar aqui um instrumento. Vamos lá. Vai lá, meu instrumento. Deixa eu tirar daqui. E aí, botar para cá. Que às vezes a gente explicando de outra maneira fica mais fácil, né? Deixa eu pegar aqui. Ei, vida de gado. Tá todo mundo vendo aí, né? Na telinha? Beleza. Então, olha lá. Por aqui, eu boto o olho e vejo por aqui. Então, eu pego aqui, ó. Imagine que você vai trabalhar ali naquele instrumento, não com esse instrumento que é um nível, mas com uma estação total ou com um teodolito eletrônico ou mecânico. Então, ó, no slide que está aí, ó, ele está avisando a estação, está avisando Ré na estação 1, não é assim? No ponto 1, não é isso? É isso aí. Está avisando Ré no ponto 1. Aí o que ele faz? Ele tomba a luneta. O que é tombar a luneta? Lembre-se que no teodolito e na estação, a luneta faz isso, né? Ela não gira nesse sentido também. Nesse instrumento, como é o nível, ela é fixo. Ele só já roda na horizontal. Então, o que ele faz? Quando ele fala em tombar a luneta, é pegar a luneta no instrumento e girar ela assim, ó, nesse sentido. Sem mexer na horizontal. Do mesmo jeito que esse aqui está alinhado com a Ré, esse aqui está alinhado com o horizonte. Então, o que ele faz? Como ele está alinhado com o horizonte, que tá, antes eu estava avisando a Ré, agora o fundo do meu instrumento aqui está para Ré. Só que ele está no mesmo alinhamento. Então, o que ele faz? Ele pega e gira. Olha. Ele pega e gira aqui, assim, ó, no sentido horário. Para vocês está indo para o sentido anti-horário, né? Vamos fazer assim que ele, para vocês mostram no sentido horário. Então, ele gira no sentido horário. Quando ele gira no sentido horário, ele faz a colimada no ponto de Vante, na próxima estação, no ponto de Vante. Então, ele deflexionou um ângulo aqui. Ó. Esse ângulo é o ângulo A.
É o ângulo A. E a partir desse ângulo A, você consegue calcular o ângulo interno e o ângulo externo. Então, se vocês olharem aqui no desenho, vocês vão ver, ó, o ângulo A aqui. Ó. Quando ele rebate a luneta, ele abre no sentido horário e faz a colimada de um ponto de vante. E ele obtém um ângulo A. Aí vejam que é o seguinte, ó, o instrumento, ele circulando, ele tem uma pizza. Olha. Então, ele tem 180 de um lado, mais 180 graus do outro lado. Certo? E se você olhar, o ângulo A, ele completa os 180 com o ângulo interno. O ângulo A é os 180, o ângulo externo, né? É os 180, mais o ângulo A, porque o ângulo externo sai daqui, ó, gira, gira, gira e toca aqui. Ó. Então, o ângulo A, ele vai somar com 180 para dar o ângulo externo. Entenderam? Acho que sim. Beleza. Podemos ir? Está na hora de Vamos. comer, né? Beleza. Tentem fazer as atividades. Entrem no WhatsApp para tirar dúvidas. Professor, só mais uma dúvida. Sobre o A, ele vai dar o valor, a gente vai ter que fazer um cálculo para descobrir. Não, o A é medido em campo, né? Tem que ser dado. Imagine, você vai a campo fazer o quê? Coletar dados, né, para você trabalhar. Então, o A tem que vir na planilhinha de campo. Ou vai vir um A, ou vai vir o ângulo horizontal. Isso aí é... Ou o horizontal, ele externo. Professor, como calcular o A? O A é medido em campo. Então não precisa calcular, é isso? Não. Só se ele disser assim, olha, foi dado o ângulo interno de tanto. Aí como é que você calcula o A? 180 menos o ângulo interno, você acha o A. É só Entendi, matemática simples, tá aqui, ó. Soma e subtração, olha que beleza. Ah, como é o ângulo externo? Ah, o ângulo externo, como é que é o ângulo externo? 360 menos o interno. Né? Se eu pegar o 360, que é o todo, menos o interno, não dá o externo? E com o externo, se eu tiver 180, não vai me dar o A? Então, são várias formas de você chegar ao valor só trabalhando essas formulazinhas aqui. Ó. É aquela matemática elementar. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Pois é, ninguém nasce sabendo, a gente tem que ralar para aprender. Simples assim, vão vir muitas dúvidas. A gente só aprende com a dúvida, né? Às vezes a gente só aprende com o erro. A gente faz a primeira vez, erra, a segunda vez, erra, a terceira vez, erra. Até que a gente vai fazer uma vez e acerta. Aí começa as sucessões de acertos. Você para de errar. Ô, professor. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Professor. A ré só foi calculada nesse alinhamento porque a estação ela foi tombada, né? A luneta foi tombada. A estação não. Se a estação tombava, a gente tinha que ficar no chão lá dormindo. Na verdade, o processo de tombar a luneta é simplesmente virar a luneta a 180 graus. Ela está visando esse lado, passa a visar o outro lado. Ela gira, ué, 180 graus. Okay? Veja o seguinte, a gente faz visada de ré, tomba a luneta, aí marca o ângulo e faz visada de vante. Quando eu faço isso, ó, eu meço essa distância horizontal, meço essa distância horizontal. E aí eu consigo o quê? Ó? Ângulos horizontais e distâncias horizontais. O que é que estava faltando aqui? Somente uma orientação, né? Eu pegar aqui, ó, um alinhamento com o norte e pegar uma orientação aqui para um desses vértices. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente trabalhar. Eu só não entendi como a estação 2 se originou. Estação 2 se originou? Ela não se originou, ela é um ponto da poligonal. Aqui, ó. Tá aqui.
Imagine que está aqui, ó. Que a estação 2 é o ponto 2. Olha aqui. Eu coloquei a estação 2 aqui, visei de ré o P1, tombei a luneta e abri o ângulo e visei de vante o P3. Aí eu tiro depois ela do P2, boto ela no P3. Ó. Aí eu viso de ré P2, tombo a luneta, giro e viso P4. Aí tiro ela de P3, boto em P4. Aí faço a mesma coisa. Veja que é repetitivo. Eu meço ré, meço vante. Aí muda a estação. Aí meço ré de novo, depois meço vante de novo. Quando você imaginar, você já tem feito, tem percorrido todos os pontos da poligonal. Coletando o quê? Coletando ângulos horizontais, coletando distâncias horizontais de cada um dos vértices. Certo? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Não. Beleza. Ô, professor, o senhor vai disponibilizar a aula lá, né, no WhatsApp? Sim! Agora se ligue, quem entrou primeiro é que vai a gravação. Aí eu vou ver quem foi. Se fui eu já disponibilizo. Se foi alguém, eu peço para disponibilizar, beleza? Porque o Classroom tem esse defeito. O primeiro que entra é que fica com compartilhamento do vídeo. Eu vou aproveitar e vou já parar a gravação, né? Professor, Vai, parei. Diga aí, velho. da última vez eu não fui o